Eu queria ler um testemunho agora. Boa noite, pastor Samuel e igreja. Hoje viemos testemunhar o nosso de repente, glória a Deus. Há 3 anos e meio tivemos uma prova da fidelidade do Senhor. Nossa filha Adriele saiu de casa na época com 18 anos, se envolveu com drogas pesadas e até a memória ela perdeu. Mas não é sobre esse fato, e sim como nosso Deus é maravilhoso e restaura mente, corpo e espírito. Como Ele é tremendo, que queremos testemunhar. Recebemos a palavra profética dia 3 de março de 2015. Cuida dos meus, que eu cuido dos seus. Liberada sobre esta casa pelo profeta de Deus, pastor Samuel, palavra vinda do trono do Pai. Ao longo desses anos, nossos pastores de área, Gilberto e Esther, sempre junto conosco com oração. Nunca desanimamos, pois cremos no Deus do impossível, que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Hoje, nossa menina está livre das drogas, ministrando louvor na Assembleia de Deus em Promissão, onde ela mora. Passou em 6º lugar no concurso público para auxiliar de escola. Está ensinando um grupo de mulheres a fazer bordado e linha. Irmãos, não desanimem de sua casa, fiquem firmes, orem e jejuem. Poderoso seu nome é. Cada palavra liberada era recebida com alegria em nossos corações, pois já tínhamos certeza que o Senhor estava cuidando da Drica e de a cada momento. Glória a Deus, aleluia. Queremos agradecer aos nossos pastores de área, Gilberto e Esther, nossos amigos e irmãos em Cristo por toda oração, e aos pastores desta casa, ao Senhor e pastora Denise, por cada palavra profética vinda direta do trono de Deus. Hashtag tamo junto para saquear o inferno e trazer para a presença do Senhor Jesus Cristo. Abraço, Akira, Ana e Adrien. Cadê vocês, Akira, Ana e Adrien? Onde é que vocês estão? Está lá orando, amém? Deus abençoe vocês, viu? Amém? Aleluia. Eu queria que você, mesmo assentado, você declarasse comigo esse versículo dessa noite, Levíticos capítulo 6. Você pudesse declarar comigo. Está ali, vamos ler juntos, todos juntos, vai lá. O fogo, para ensaio do começo foi bom. Eu vou contar até 3, daí todo mundo começa junto, tá bom? Vai lá, 1, 2, 3, vai. Vamos ler mais uma vez. O fogo. Aleluia. O que eu quero falar nessa noite, queridos, é você não apagar a chama do Espírito Santo no teu coração. Aqui em Levíticos capítulo 6 ele diz: o fogo se conservará continuamente sobre o altar, não se apagará. Nós tivemos final de semana passado um final de semana tremendo, queridos. E eu creio de todo o meu coração que uma nova chama começa a arder nos nossos corações. Você crê nisso, queridos? Uma chama do Espírito Santo. Até hoje eles estavam cantando aí aquela canção, Espírito Santo. Eu estava lembrando, né? Essa canção a gente cantava no salão antigo, né? Você vê que ela é novinha, né? Meu melhor amigo, né? A maioria de vocês não conhecia, mas era uma canção que a gente cantava lá, né? E, aliás, eu acho que no dia que nós inauguramos este salão aqui, né? Tava o pastor Heber e uma turma, que é quem fez essa canção. Então, nós cantamos essa canção do Espírito Santo, né? E eles estavam cantando sobre isso, mas mais interessante que isso, queridos, é essa canção que fala: tu vens com o fogo, e sacrifícios eu darei. Tu vens com o Espírito, e eu, me ajuda na letra, eu sou ruim de letra, e eu completamente me abrirei. Depois nós cantamos: caia fogo dos céus, venha neste altar. Não é exatamente assim, caia fogo dos céus? Me coloca lá para mim, me ajuda quem está cuidando aí.
queima esse altar. Mostra para esse povo que quando eu estou bom, eu já erro letra. Imagina quando eu estou ruim, igual hoje, né? Imagina, aí que eu vou errar mesmo. Entendeu? E ele diz assim: caia fogo do céu, queima esse altar. E o que eu quero dizer, queridos, é que essa chama, ela não vem de você. Diga assim comigo: a chama não vem de mim. Quando Deus falou, olha, essa chama não pode se apagar, tem que ficar acesa continuamente sobre o altar. 3 capítulos depois, olha o que aconteceu, Levítico capítulo 9, versículo 24, queridos. Diz assim: saiu fogo de onde, queridos? De onde que saiu fogo? Direto do trono de Deus. O fogo vem dele. E diz: saiu fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram. Olha o fogo, que eles houve alegria, e todos prostraram o rosto em terra. O que eu quero que você perceba, queridos, é como Deus deseja que esse fogo não se apague nas nossas vidas. Como essa chama não pode se apagar no altar. O altar que nós cantamos agora, esse lugar de encontro com Deus, de entrega total da sua vida, de você se abrir completamente a Ele, o lugar de concerto com a presença de Deus, esse lugar de sacrifícios. Você sabe, cabia aos sacerdotes, eu preguei quando eu falei, quando até chamei algumas pessoas aqui para soprar, cabia aos sacerdotes, de manhã e à tarde, conservar a chama acesa, remover as cinzas, colocar madeira nova, não permitir que a chama se apagasse. E eu queria que nessa tarde você levantasse as suas mãos ao Senhor. Levantasse as suas mãos ao Senhor e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está com a tua mão levantada. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A chama vai arder, o altar, você vai estar lá, o sacrifício vivo, e a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Você crê nisso? Dá um aplauso ao Senhor. É essa vontade boa, perfeita e agradável. Eu creio, queridos, que esse fogo maravilhoso que foi liberado pelo Espírito Santo, essa chama do avivamento que nos tira da apatia, que quebra a frieza espiritual, que não nos deixa apáticos. E esse é o nosso desafio no ano de 2017, queridos. Amar ao Senhor de todo o coração, com intensidade, ativando esse fogo em oração, em adoração, em jejum, em meditação na palavra, uma chama que arde. E eu creio que essa chama trará grandes milagres ainda neste ano, queridos. Trará respostas poderosas. Quem quer isso para a sua vida, levanta a sua mão direita e dá um grito assim comigo, fala assim: eu declaro. Está fraco, eu declaro que eu quero estar onde esse fogo nunca vai se apagar. Quem quer a chama de Deus sobre a sua vida, queridos? Sabe, guarda o que eu vou te falar agora. A pessoa, quando pede o fogo, quando pede a motivação, ela não vê sentido nas coisas. Ela não vê sentido na vida, ela não vê sentido no casamento, ela não vê sentido na casa, ela não vê sentido na igreja, ela não vê sentido em nada, querido. E nós vamos tomar muito cuidado para que essa chama não se apague. Está mais do que comprovado cientificamente, nas UTIs, nos hospitais de câncer, queridos, que as pessoas que se entregam morrem mais rápido.
As pessoas que se entregam à enfermidade, que perdem a motivação de viver, não reagem, elas vão mais fácil. Ao passo que pessoas que lutam, são fortes, guerreiam, muitas vezes acontecem casos inexplicáveis, elas conseguem até superar. E é isso que você precisa entender. O diabo está aí, a sua função é roubar, matar e destruir. A obra dele, querido, todos os dias, todas as horas, é fazer com que você perca a motivação, o fogo, a alegria de viver, que você perca o ânimo. Você viu agora, está lá em São Paulo, eles estão combatendo a Cracolândia, e algumas reportagens ali, entrevistando pessoas, queridos, mendigos que estão nas ruas, consumidos pela droga. Mas, quando eu vejo um testemunho como esse da Ana e do Akira, queridos, onde eles disseram assim, cada palavra que nós recebíamos na igreja, mesmo vendo a condição da nossa filha, era uma motivação para não apagar essa chama, queridos. Olha para a reportagem lá, você vai ver, tem professores universitários, tem gente que fala mais de uma língua, tem pessoas que mostrou um que era engenheiro, queridos. E quando entrevistaram, falaram, por que você não sai dessa vida? Ele fala, perdi a motivação. Eu não acredito mais na minha família. Eu não quero. Eu quero é ficar aqui no meio da droga, naquela sujeira, naquela imundície. Queridos, o diabo age assim, ele vem para roubar a motivação, para fazer com que a pessoa fique enfraquecida, sem forças para reagir. Faz com que ela não consiga se relacionar de uma forma gostosa. E aí a pessoa entra naquela, para que me envolver? Para que fazer? Com que razão eu vou celebrar? E nós vamos tomar cuidado, porque muitas vezes isso entra na igreja, queridos. Em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo, ao falar da ceia, da nossa comunhão, do nosso momento sublime de celebração, ele fala no versículo 30, esta é a razão que ainda dentro da casa de Deus existem muitas pessoas fracas, enfermas, e alguns, não poucos, muitos, que estão com o fogo apagado. Perderam a chama, apagaram a chama, estão na casa de Deus, mas dormindo, parados espiritualmente. E como o inimigo faz, queridos? Eu quero passar rapidamente sobre isso. Mas como o inimigo age na tua vida, para que você apague esse fogo, para que você fique fraco, muitas vezes doente, e até dormindo na casa de Deus. A primeira coisa, ele traz lutas familiares. Ele traz problema dentro de casa. Em Miqueias capítulo 7, versículo 6, a palavra de Deus diz assim, o filho, e nós estamos vivendo uma época dessa, queridos, o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe. Agora aqui uma regra geral, a nora contra a sogra. Genro não tem problema com sogra, querido. Genro faz piada da sogra. Mas a nora, querido, eu estava doente esses 2 dias. E eu estou até com vergonha, eu estou até constrangido de como a Denise está me tratando bem. Na verdade, porque ela fica doente e esse cara de pau aqui torce para a mãe dela e cuida dela. Na verdade, eu não cuido nem, acho que eu não cuido nem 10% do que ela cuida de mim. Eu não consegui me alimentar desde ontem. Hoje à tarde eu estava lá, caidão assim,
Aí ela levantou, falou, vou fazer uma canjinha para você. E aí, terminou de fazer, botou a canjinha quente. Essa noite ela, deixa eu ver se você está com febre, botou aqui, eu estava com febre, né, na madrugada. Aí ela foi lá, pegou um remédio para baixar a febre. E eu fiquei pensando, que miserável que eu sou, porque eu não faço nem 10% disso. Eu não sei, homem é terrível, é verdade ou não é? E eu comecei a orar na madrugada e falei assim, Deus, me ajuda a ser um pouquinho melhor, porque se eu melhorar um pouquinho, eu não vou nem chegar no pé do que essa mulher faz por mim, não é verdade? Porque ela cuidou de mim assim, mas imagina isso, queridos. Se a Denise ficar doente e minha sogra quiser cuidar dela, eu torço para fazer isso. Mas aliás, a minha sogra, que eu não estava podendo comer, mas ela fez até um almocinho gostosinho também, um franguinho com a purê de batata, tal, foi aquela coisa, porque eu não estava podendo comer mesmo, não estou conseguindo me alimentar desde ontem. E aí, eu fiquei pensando, né, se a Denise ficar doente, e a dona Sebastiana foi lá, eu dou graças a Deus, falou, Senhor, que anjo que o Senhor enviou para cuidar dela. Agora pensa você, mulher, se o seu marido fica doente e a mãe dele, a mamãezinha dele vai dar remédio na boquinha do seu marido, o que você vai falar? Essa miserável, essa jararaca, não sabe que você tem mulher, vai ficar com a mamãezinha, vai para a mamãe, miserável. É por isso que a Bíblia fala, é a nora contra a sogra. Não é o genro contra a sogra. Genro não tem problema com a sogra, mas nora, você que é casada sabe o que eu estou falando. Mas olha como é que ele termina dizendo, queridos. Ele termina dizendo assim, os inimigos do homem são quem? Os da sua própria casa. E é interessante, queridos, que lá em Mateus capítulo 10, versículo 36, Jesus volta a dizer isso. Ele diz assim, os inimigos do homem são os da sua própria casa. E você sabe, querido, se você chega do trabalho e a coisa está mal em casa, se você sai para trabalhar, a coisa está mal, se você fecha aquele quarto, a coisa está ruim. Uma pessoa que vive problemas em casa, normalmente a chama dela vai apagando. O inimigo sabe como problemas familiares, quando ele vem e quebra a aliança familiar, o elo da família, ele sabe aquilo que ele pode barrar, querido. Porque o plano de Deus para mim e para você, levanta a tua mão, e eu quero declarar, a tua família vai ser abençoada, unida, vai viver bem, vai ser referência, vai ser o que Isaías diz, família bendita de Deus. Quem crê que a sua família vai ser família bendita de Deus, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Essa é a palavra de Deus, queridos. Você sabe, esse é o plano de Deus, mas o diabo trabalha todos os dias. Porque o que nós mais encontramos são discórdias na família, guerras, disputas, até morte acontece, queridos, por conta de brigas familiares. E é para isso que o diabo trabalha. Porque uma pessoa que vive um problema dentro de casa, uma pessoa que vive uma tragédia dentro de casa, uma pessoa que vive uma situação difícil dentro de casa, normalmente ela desmorona por dentro. Ela perde o ânimo de viver. Ela fica desestruturada. E isso, logicamente, vai se refletir na vida espiritual. Quando ele disse, o fogo não pode se apagar, queridos. Nós precisamos cuidar das estratégias do inimigo contra a nossa casa. Porque muitas vezes a pessoa está lá, eu vou sair de casa para quê? Eu não tenho mais alegria. Olha como é que está dentro da minha casa. Eu vou lá na igreja para quê? Para ver esse cara de pau do meu lado levantar a mão. Na igreja ele é um anjo, em casa é um satanás. O que eu vou fazer? O diabo sabe, queridos. Mas eu quero voltar a declarar o plano de Deus. E você está aqui nessa noite. A tua família será bendita em nome de Jesus.
Mas se você estiver enfrentando uma luta, lembre desse testemunho. Cada palavra recebida, eles jogavam lenha no altar e diziam: a nossa filha, Senhor, vai largar as drogas, a nossa filha um dia vai te servir. E o de repente chegou, como eles testemunharam, e vai chegar na tua vida e na tua casa também, em nome de Jesus. Por isso, não permita que nenhuma guerra familiar apague a chama do Espírito no teu coração. Segunda estratégia do diabo, queridos: decepção com pessoas, fofocas, mentiras, palavras enganosas a teu respeito. Machuca. Quando você ouve, quando você recebe a notícia, quando você se decepciona com alguém, o diabo usa essa arma para abaixar o fogo, a chama do Espírito no teu coração. E nós precisamos cuidar, queridos. Tiago capítulo 3, versículo 6 diz: a língua é fogo. No versículo 4, diz que é um pequeno leme que conduz um navio. No versículo 5, diz que a língua pode pôr fogo numa floresta. No versículo 6 fala que a língua é multidão de iniquidade. Como tem gente que fala besteira, queridos. No versículo 9 diz que com a língua nós bendizemos e com a língua nós amaldiçoamos. No versículo 10, repetindo isso, diz que dela procedem bênção e maldição. Por isso, queridos, uma língua usada da forma errada, muitas vezes vem para te atingir, vem para te machucar. Uma língua usada de forma errada destrói famílias, destrói relacionamentos, destrói pessoas, destrói casamentos. E é por isso que a gente tem que cuidar do que nós falamos e daquilo que nós ouvimos. No versículo 11 diz: por acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar água doce e o que é amargo? E ele completa dizendo no versículo 12: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Coloca a mão nos teus lábios, eu não fiz hoje cedo, mas declara assim comigo: Senhor Jesus, que a minha língua, que a minha boca seja levantada para te adorar, para te buscar, para te honrar, para trazer palavras de bênção e de fortalecimento sobre a minha casa. Queridos, você conhece alguém que é tão negativo com a sua língua? Cada vez que você conversa, essa pessoa está com a chama apagada, e eu creio que nesses dias um fogo novo vai reacender em nome de Jesus. Decepções, palavras, problemas familiares, uma outra arma que o inimigo usa é te afastar da igreja, te afastar da célula, te isolar do corpo de Cristo. Nós estamos vivendo uma época, queridos, de muita independência. Nós estamos vivendo uma geração do pastor Google. Conhece? Tudo que a pessoa quer saber, ela vai no Google. E sai tanta besteira ali, queridos. Tem coisa boa, mas tem coisa ruim. E as pessoas vão se informar. E muitos estão decidindo. E se chamam, somos os desigrejados. Não precisamos. Temos o pastor Google que nos apacente. Mas se você olhar para essa pessoa, querido, você vai ver que é uma pessoa que não tem a chama do Espírito, que não frutifica, que não produz para o reino de Deus. Aliás, no livro de Judas, no capítulo 1, versículo 12, olha o que ele diz sobre isso. São aquelas escolhidas nas festas de amor, que até se banqueteiam convosco, mas são pastores, que a si mesmos se apacentam.
Pessoas que não dizem que não precisam de ninguém, e por isso são como nuvens, mas não tem água. São árvores, mas não tem folha nem fruto. Olha para a vida deles, queridos. 2 vezes mortas, desarraigadas. Há uma independência. Há algo nesses dias, querido. O diabo tem feito isso, ele tem mexido com as pessoas de forma que elas dizem: você não precisa da igreja, você não precisa da célula. É mentira, porque ele quer fazer isso. Ele quer te enfraquecer espiritualmente. Ele quer roubar, fazer você cair na fé, te afastar do corpo, apagar a chama do Espírito no teu coração. E a última coisa que eu quero falar, queridos, antes de eu falar do positivo, uma arma que o inimigo usa, e essa é inegável, é o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: o salário do pecado é a morte. E você que está na casa de Deus, querido, precisa tomar muito cuidado dos teus procedimentos, das tuas atitudes, daquilo que você acaba fazendo conscientemente. Do famoso tropeça aqui, oi, cai acolá. Uma canção que eu sempre gosto de lembrar quando eu era criança, que dizia: tropeça aqui, oi, cai acolá. Música do inferno, miserável. Que história que é essa? 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu queria que você levantasse sua mão direita agora, porque o que eu quero te dizer, querido, junto com esse mover de oração que Deus está trazendo sobre esta casa, junto com esse mover a palavra de Deus, também haverá um profundo arrependimento e um conserto da tua vida diante de Deus. Nós não estamos aqui para nos entristecermos ou termos remorso. Nós estamos aqui porque o Senhor vai gerar arrependimento no coração das vidas, e esse fogo vai arder na tua vida, fruto de um arrependimento verdadeiro diante de Deus. Quem crê que Deus vai tratar com a sua casa, queridos, fruto de um arrependimento? Guarda o que eu vou te dizer, querido. Guarda o que eu vou te dizer. Gálatas capítulo 6, versículo 7, ele diz assim: não vos enganeis. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Por isso tome cuidado com as suas atitudes, queridos. Eu estava contando há mais de um ano atrás, um pastor da cidade veio conversar comigo. As pessoas tinham certeza que ele tinha adulterado. Todo mundo sabia, realmente aconteceu. Mas ele estava negando porque ele fez um pacto com outra pessoa. E ele veio até a minha sala. E quando ele me procurou, ele disse: eu estou te procurando, porque eu sei que você é uma pessoa confiável na cidade, e eu quero abrir meu coração com você. Eu não fiz, pastor. E eu disse: mas está todo mundo falando que você fez. O esposo dela tem certeza que você fez, a tua família tem certeza que você fez, a tua esposa tem certeza que você fez. Ele falou: mas eu vou negar até o fim, e se alguém falar que eu fiz, eu vou processar. Naquela hora eu disse a ele: meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu dependo do teu arrependimento, eu dependo da tua confissão, Deus não depende. Se você estiver mentindo, não queira cair na mão de Deus. Toma muito cuidado, porque se você me disser que não fez, eu não posso dizer que você fez, mas Deus não precisa da tua confissão. Ele sabe aquilo que você fez. E o que eu quero dizer, igreja, tome muito cuidado em viver uma vida dupla. Tome muito cuidado em não levar, isso nunca vai ter uma chama acesa no teu coração, porque o pecado tem um salário: morte, inferno, não existe outro. Por isso, tome muito cuidado. E sabe o que a palavra de Deus diz sobre pessoas que têm um pé na igreja, outro no mundo, queridos? Pessoas que têm uma vida dupla, pessoas que não se firmam.
Olha o que o apóstolo Pedro diz em 2 Pedro capítulo 2, versículo 20. Pessoas que, tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olha, pessoas que vieram a conhecer Jesus, e de repente, novamente se encontram enredados e dominados pelo pecado, estão em pior estado do que no princípio. E olha o que ele diz no versículo 21, teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. E aí vem uma coisa pesada, versículo 22, confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Imagina como Deus olha uma pessoa que decide viver em pecado, queridos. E eu quero que você entenda isso. O grande trabalho do inimigo é esse: apagar o fogo que um dia queimou no teu coração, abafar a chama, transformar a tua vida em nada, fazer de você um religioso, uma pessoa que não está nem aí para a vida, alguém que não tem prazer na casa de Deus, que não se arrepende. Por isso, antes de eu começar agora a falar do que o Senhor quer de nós, eu quero que você levante a sua mão agora, e você vai dar um grito para o inferno ouvir. Diga assim: eu declaro em nome de Jesus, que a chama do Espírito Santo não vai apagar em mim. Eu declaro que eu estou aqui nesta noite para ser incendiado no meu interior. Eu me abro agora para uma experiência maravilhosa, poderosa, extraordinária com o Espírito Santo de Deus. E eu declaro sobre a tua vida tudo aquilo que o diabo tentou, problemas familiares, decepção, pecado, qualquer coisa que tenha se levantado, vai cair por terra, porque a chama no teu coração não vai se apagar em nome de Jesus. A chama no teu coração vai se manter acesa. Por favor, faça assim com as suas mãos. Evelyn, pode subir aqui para mim, filha. Eu profetizo agora em nome de Jesus. Eu declaro como homem de Deus sobre esta casa, que está chegando sobre a tua vida um tempo de restauração, um tempo de renovação, um tempo de ver e enxergar a glória de Deus, de viver os melhores dias. Eu declaro: nada vai roubar a chama do Espírito na tua vida, porque nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você vai se levantar em fé, você vai dizer: eu vou buscar o reino de Deus, eu vou buscar a sua justiça, e eu sei que todas as demais coisas me serão acrescentadas. O Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Por favor, eu me empolguei um pouco, eu tenho que me segurar. Faz assim com as suas mãos, por favor. Como você vai manter essa chama acesa, queridos? Em primeiro lugar, cultivando uma relação de intimidade com Deus. Quer ver uma pessoa cheia de fogo, queridos? É uma pessoa que está próxima do Senhor. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero me aproximar de Ti. Senhor Jesus, eu quero estar ao Teu lado, eu quero andar contigo, eu quero ser Teu amigo. Sabe o que Jesus disse para nós, queridos? Sabe o que Jesus disse para os seus discípulos? João capítulo 15, versículo 15: eu já não vos chamo de servos,
Porque o servo não sabe exatamente o que faz o seu senhor, mas eu estou chamando vocês de amigos, porque tudo quanto eu vi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Quem quer ser amigo de Jesus, queridos? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem declarar a Ele: Santo, Santo, Santo? O que nós queremos ver, querido? O que nós queremos enxergar? Só vai ter a chama do Espírito acesa aquelas pessoas que dizem: Senhor, eu preciso ser seu amigo, eu quero estar diante de Ti nesses dias. Eu quero ver aquilo que os anjos veem. Eu quero declarar como Tu és lindo, como o Senhor é maravilhoso. Guarda uma coisa, igreja: não existe amigo maior. Jesus é o teu maior amigo. Ele não é distante, Ele não é ausente, Ele não está longe. Mas nesse momento que você está aí assentado nessa cadeira, Ele está preocupado com você, e Ele nunca, nunca, nunca vai te deixar na mão, porque Ele é Emanuel, é Deus conosco. Ele é aquele que diz: eu estarei com você todos os dias. Levanta suas mãos. Sabe o que Ele está dizendo hoje? Sabe aquele dia que você chorou? Sabe aquele dia que você se sentiu sozinho, abandonado, que teve aquele problema dentro de casa, que teve aquela tragédia, aquela situação? Sabe quando fizeram mal a você, falaram mal de você, te atacaram, e você se decepcionou? Ele está dizendo agora: eu estava ao teu lado, eu nunca te deixei, meu filho, minha filha. Guarde, querido, por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que seja tudo, há um amor maior, que te abriga, que te agasalha, que te protege, que te consola no dia da dor e que te leva a ir além. É aquele que te sustenta nos seus braços, e é aquele que te diz neste momento: você pode levantar mais uma vez a Ele assim. Ele está te dizendo: eu quero a tua vida, eu quero o teu coração, eu quero estar ao teu lado. Eu vou guerrear as tuas guerras, eu vou lutar as tuas lutas, eu vou te abençoar. Eu sou teu amigo, diz o Senhor. Eu sou aquele que estou ao teu lado. Receba. Levanta os teus olhos para Ele. Oh, Xatarabaca. Oh. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu
levantar suas mãos bem alto. Diga: só quero você. Só quero ver 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 você. Eu quero que você dê a mão para uma pessoa que está ao teu lado agora. Olhe nos olhos dessa pessoa e diga a ela agora, diga assim: veja, Ele está ao teu lado agora. Você não vai ver os problemas, você não vai ver aquilo que falaram, você não vai ver as dificuldades, mas nessa noite há uma chama que vai brotar no teu coração, dizendo: veja aquele que está ao teu lado nessa noite. Veja aquele que cuida de você. Veja aquele que te guarda. Veja aquele que te abençoa. Chega de ver aquilo que apaga a chama no nosso coração, queridos. Chega de olhar para aquilo que abafa a chama do Espírito Santo. Isso vai ter sempre, o diabo trabalha para isso, mas chegou a hora que apesar disso, você vai levantar suas mãos e dizer: eu estou vendo aquele que é o Senhor da minha vida, aquele que está sentado no trono, aquele que acende a chama no meu coração. Quer ter chama do Espírito, queridos? Que a chama do Espírito no teu coração tenha intimidade com o Senhor. Quer ver a chama do Espírito ardendo dentro de você? Seja íntimo dele, seja amigo dele. Ele está ao teu lado nessa noite. Oh Jesus, oh Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh, querido, você pode estar enfrentando o maior problema dentro de casa, mas você entra ali e você vê Jesus ali ao teu lado. Pode estar falando mal de você e ele diz: toda arma forjada contra a tua vida não vai prosperar. É por isso que tem que ter arrependimento, queridos. É por isso tem que se prostrar diante dele. Com a tua mão levantada, diga assim comigo: eu preciso reclamar menos e orar mais. Eu preciso murmurar menos e adorar mais. Porque se o primeiro chamado é ter intimidade, o segundo que eu quero falar para você é você ter uma vida de oração. Vou repetir: uma vida de oração. Está saindo a nossa sala lá, queridos. Estamos mexendo, já estamos contratando lá o que precisa ser contratado. Está saindo lá em nome de Jesus. Mas a gente tem uma salinha aqui, ó, ali naquele estacionamento, que todo dia, 6 horas da manhã, tem gente ali orando. Os pastores, nós vamos estar aqui quarta-feira que vem, 6:30 da manhã. E se você quiser se juntar a nós, olha, eu fiquei impressionado, queridos. Tem um irmãozinho novo, e eu cheguei lá, ele ficou ajoelhado diante do Senhor quase 1h30. Falei: que coisa. Queridos, a gente sabe que orar é bom. A gente sabe que uma igreja sem oração não vai para frente. Mas você tem orado? Você tem buscado? Guarda isso, queridos. Nós vamos começar essa sala de oração. Mas para que essa chama, né? Nós vamos botar ali, né? Já tem aqui embaixo. Mas para que essa chama esteja ardendo dentro de você, você precisa se dispor a ir para o altar da oração.
disse: eu quero que você faça assim. Você ficou em pé, né? Se você quiser sentar, mas se você quiser continuar em pé, você que sabe. Quer sentar, pode se sentar, querido. Eu já vou terminar, eu vou cortar a palavra aqui, porque é uma presença de Deus tão poderosa. Jeremias capítulo 33, versículo 3, assim: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Creia de todo o coração, querido. O Senhor tem experiências poderosas, tem respostas, tem coisas maravilhosas e extraordinárias chegando em 2017 que você nem imagina. Elas vão chegar para a tua vida e para a tua casa. A palavra que Deus tem colocado no meu coração é isso: invoca, ora, clama, porque tem resposta chegando. Tem filho voltando para o Senhor nesses dias. Tem restituição financeira chegando para a tua casa. Tem bênção, tem alegria. Tem gente se levantando dentro de casa das cinzas. O Senhor vai abençoar a tua família, queridos. Tem coisas grandes e ocultas que você não imagina que vão acontecer, mas elas vão acontecer em nome de Jesus. Quem aqui está precisando de um grande livramento? Levanta suas mãos agora. Fica com a tua mão levantada. Quem está precisando de um milagre? Vai lá, levanta a tua mão. Tem uma grande necessidade. Está com a tua mão levantada. Isso, eu estou vendo. Vai criando um clamor no teu coração. Vai criando um clamor. Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Diz assim: Senhor, diga assim comigo: Senhor, Senhor, envia os teus anjos. Versículo 4, diga: nós cremos que esses anjos levam as nossas orações até o trono de Deus. Senhor, versículo 5, nós cremos que o fogo do altar, esse fogo que não vai se apagar, será lançado sobre nós. Vai ter trovão, vai ter terremoto, vai ter relâmpago, vai ter voz, vão acontecer milagres poderosos, porque a oração desse povo está subindo até o trono de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Queridos, está na hora de orar mais, buscar mais, pedir mais, bater mais, orar sem cessar. Eu disse hoje cedo, eu sei que amanhã é segunda-feira, mas vai chegar a hora, você não vai olhar no relógio para ir embora. Vai ter tanta presença de Deus, vai ser tanto mover de Deus, que você vai querer ter 1, 2, 3, 4, 5 horas de culto, adoração, na intercessão de quarta-feira, na sala de oração, você vai querer ficar mais. Queridos, vai chegar o tempo do avivamento de Deus, invadir o teu coração, um fogo que você não imagina, vai estar dentro de você. Não há nada melhor do que a chama do Espírito Santo no teu coração, queridos. Mas eu quero falar mais uma coisa. Você precisa ter intimidade com o Senhor, você precisa orar mais. Mas há algo que tem sido, nós estamos estudando no PBC agora, matéria sobre paixão e valores. E a última matéria, as últimas aulas têm sido a manifestação do sobrenatural, dos milagres e da unção de Deus. E nessa última aula que eu vi sobre a unção, o pastor Frank Damasio diz assim: não há como ser cheio da unção sem você se esvaziar de si mesmo. Não há como você ser cheio da glória de Deus sem você se esvaziar de você. Porque a única forma, você tem que tirar você de cena para que o Espírito Santo te encha. É por isso que lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele mesmo sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. E por esta razão
Deus o exaltou sobremaneira, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para pensar, querido, quanta coisa domina a tua carne, quanta coisa preenche o teu tempo, quanta coisa te afasta de Deus, quanta coisa apaga o Espírito Santo. Mas nessa noite, que haja corações que digam neste lugar que Ele cresça e eu diminua, que Ele esvaziasse de si mesmo para ser cheio da glória de Deus. Tem alguém da tua família aí do lado? Dá a mão para ele agora. Diga assim comigo: intimidade com Deus, oração, esvaziar-me de mim mesmo. Mas eu quero terminar com isso. Olha um para o outro e fala: nós precisamos amar como Jesus amou. Sabe, queridos, muitos querem curar enfermos, expulsar demônios, exercer os dons, e tudo isso é bom e é necessário. Aliás, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: procurem com zelo os dons, principalmente de profetizar. Não tem problema. Mas no capítulo 13, versículo 1, ele diz: de que adianta ter dons se não tiver amor, se não exercer amor, se não estiver disposta a amar quem Jesus ama. E eu queria que agora você pensasse: nós estamos fazendo casa de paz. Se você não fez ainda, querido, você pode fazer. Mas eu queria que você pensasse em 3 pessoas, 3, que você pode derramar amor nesta semana. Quantas casas na nossa cidade, queridos, estão desesperadas? Quantas pessoas em Araçatuba estão esperando e clamando por alguém que os ame, que dê um pouquinho do seu tempo? Sabe, queridos, o coração do mundo está como pedra, endurecido, cheio de marcas, blindado por Satanás, impenetráveis. E nós não podemos deixar que esse mesmo sentimento nos atinja. Nós precisamos viver e exercer o amor de Deus. Quem ama, se entrega, doa, vai além. Quando você tem amor, a chama do Espírito arde dentro de você. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é amor. Quando você ama, tem uma chama dentro de você que vem dele, porque Ele é amor. Por isso eu queria, antes de eu ir para a parte que eu quero terminar, se a gente pudesse dar as mãos nesses corredores que você está aí, nesse corredor que você está, todo mundo. Você quer ficar em pé? Pode ficar em pé. Vamos dar a mão nos corredores. Comece pela tua casa, querido. Ame a tua família. Filhos, adolescentes que estão aqui, jovens, ame os seus pais. Marido, ame a tua esposa. Esposa, ame o teu marido. Abençoe a tua célula, teu líder.